Porque as pessoas estão vindo, agregando, entrando, batizando, integrando, mas não estão se arrependendo, sendo transformadas, porque ocorre epistrefo, mudança da rota, mas não há mudança da mente, do coração, por causa da isca que está sendo usada para atrair eles. Só existe uma mensagem, só existe uma isca que produz metanoia, que transforma, e depois epistrefo. É a exposição fiel, lúcida, límpida, clara, do santo sacro evangelho de Cristo. Mas não é esta isca que está sendo usada. Existem pelo menos 4 delas, que são a causa de ocorrer epistrefo e não metanoia, fazendo com que esse sal seja insosso e não influencie, apesar de serem 25% sob uma nação de 200 milhões. A isca que estão usando é o evangelho pragmático, o evangelho social, o evangelho filosófico e o evangelho cultural. Essas são a causa deste fenômeno. A isca que está sendo usada. Esta isca atrai-os, mas não se transforma. Primeiro, o evangelho pragmático. É aquele evangelho que atende às necessidades físicas, materiais e momentâneas. É aquele evangelho que diz: Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus tem um grande propósito na sua vida. É aquelas pessoas que são atraídas para as campanhas, onde Deus, com a promessa, Deus vai te conceder uma vida melhor. Pare de sofrer. Deus vai resolver todos os seus problemas. É a promessa de uma vida melhor aqui na terra. Your best life now. A sua melhor vida na terra. Esse evangelho promete cura física e prosperidade financeira. E por conta deles, multidões estão vindo, se convertendo. É um evangelismo centrado no homem. Segundo, causa da isca. Atrair e não transformar. O evangelho social. O que consiste esse postulado? Cristo veio redimir a sociedade da desigualdade social. Veio redimir os pobres. Os defensores desse tipo de teologia não passam de apenas homens que lutam contra uma causa social, onde o que importa é a implementação de uma ideologia política com intervenções sociais. Um pastor que foi missionário no Peru, assim descreveu o evangelho social. Alguns dos promotores da missão integral no Brasil parecem se inspirar mais no marxismo do que na Bíblia. Ora, confundir comunidade cristã com ideologia, que foi responsável por milhões de mortes no mundo, incluindo muitos cristãos, é uma boçalidade. O discurso da missão integral tem servido de plataforma política para ideias esquerdistas e da superênfase no social, que tem levado alguns a pregar um conceito que beira a salvação por obras, algo que é abominável diante do conceito bíblico. É o evangelho social. A proposta dele é redimir os pobres, trazer igualdade social. Então atrai esses nichos, essas alas, e vem, mas não produz metanoia. Terceiro, o evangelho filosófico. Esse é sutil, está na modinha. É o evangelho que só discute em campo filosófico, é o debate das cosmovisões. A mudança se dá nos pensamentos e nas filosofias. A conversão não é orgânica, é apenas o saber. É um evangelho que atua só no campo do intelecto, só na disputa das ideias. Também está trazendo uma tantada de intelectuais, estudiosos, cabeças gordas, que são atraídos por conceitos, mas não ocorre a mudança orgânica, ela é só em campo acadêmico. Quarto, o evangelho cultural.
O propósito real de Deus, em última instância, não é a salvação de pecadores, mas sim a redenção do cosmos. Salvação é o meio para esse fim. O cristão deve desenvolver completamente o potencial da criação para preparar a vinda do reino de Deus. Por isso ele deve se envolver com a cultura. Esse evangelho não diz que você vai à cultura, expõe o evangelho e transforma a cultura. Não, você se envolve com ela. Também está trazendo uma tantada. Epistrefo. E qual é a consequência desses métodos? Uma falsa segurança de salvação. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais. Vocês estão compreendendo a seriedade? Agora eu não estou falando que a discussão na exegésica, hermenêutica, não é no campo doutrinário, nem nada, nós estamos falando da eternidade das almas, e ponto final. A consequência disso é que a igreja atual hoje, 80% das pessoas que se decidem por Cristo, abandonam a fé. De cada 100, 80 se desviam. Só no Brasil hoje nós temos 40 milhões de desviados, quase a metade do total de crentes professos. 40 milhões, se juntar seríamos 90 milhões hoje. Tem 40 milhões de desviados. E por que, meu irmão, acontece isso? Porque não causa metanoia, porque não há transformação, porque esses crentes não têm salinidade, porque essas mensais, essa isca, não tem poder de transformar ninguém. O evangelho social, cultural, o pragmático, esse tipo de o filosófico, ele atrai, mas ele não transforma. É a isca. Só existe uma mensagem, meu irmão. É o glorioso evangelho. A isca que está sendo usada não é o evangelho. Agora escutem, o evangelho não é uma doutrina. O evangelho não é um postulado. O evangelho é um relato. Quando você prega o evangelho, você não está ensinando uma doutrina. Quando você prega o evangelho, você está contando um testemunho fidedigno. A palavra pregar, para pregar o evangelho, vem do português arcaico, fazer passar pregão. No grego é proclamar. Proclamar. O evangelho é proclamar aos perdidos a história, o fato verídico da vinda, encarnação, obra, morte, ressurreição, ascensão do Filho de Deus naquele madeiro. Essa a mensagem transformadora. Ela é uma mensagem, é um relato. Eu proclamo a mensagem do evangelho. É isso que está faltando. Eu estava perguntando, presta atenção, todo esse movimento que tem acontecido no Brasil, ele é muito bom, bíblico, histórico, doutrinário, excelente. Conta nos dedos da mão, a contar. Quais pregadores que pregam o evangelho? Não, pastor, vixe, tem gente que prega justificação pela fé, os 5 pontos da teologia reformada. Não, querido, eu estou falando... justificação pela fé não é o evangelho. Fala dele, menciona, mas não é a proclamação do evangelho. Ah não, mas então doutrina da eleição não é o evangelho. Menciona ele, pode ser parte dele, mas não é a proclamação do evangelho. Por isso que eu posso ensinar um bode a doutrina, e o bode aprende a doutrina, mas continua sendo bode. Por quê? Porque eu ensinei os postulados da fé, mas eu não proclamei o evangelho e chamei aquele bode ao arrependimento e à fé. De modo que a resposta do evangelho é o arrependimento e a fé. E quando ele crê, então ele é justificado dos seus pecados. Quantos, procura no YouTube, vídeos sobre o evangelho, e não pode ser americano,
não pode ser americano, não pode ser presidente da Heart Cry também. Você não vê. Você vê muita gente ensinando doutrina boa, doutrina saudável, doutrina, postulados e tudo. Mas pregadores do evangelho, como Charles Haddon, Spurgeon, você não vê. Então essa é a razão. Eu era bode burro, agora sou bode inteligente. É exatamente isso. Eu era um bode que não sabia interpretar a Bíblia, agora sou um bode que interpreta a Bíblia. Eu era um bode que não conhecia doutor, entendeu? Só existe uma mensagem, presta atenção. Qual a mensagem que causa metanoia? O Evangelho. O Evangelho é uma mensagem específica. Quando as pessoas dizem, eu ensinei todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus não é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem específica. É proclamar um relato que aconteceu 2000 anos atrás, o que Cristo fez através do seu Filho. Quem entendeu diz amém. Amém. É isso que está faltando. A proclamação do Evangelho. O que é o Evangelho? Está lá claro, 1 Coríntios 15. Paulo diz assim, ó. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que o Evangelho que vos trouxe é o que eu também anuncio outra vez, que Cristo morreu segundo as Escrituras, e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu para Pedro. Ele disse que o Evangelho, a mensagem, é proclamar o que ocorreu naquele madeiro, gente. Claro que a gente tem que ensinar a doutrina, tem que fazer tudo o que tem que fazer, mas não podemos fazer tudo o que tem que fazer sem antes apresentar o caminho da salvação, mostrar como alguém se reconcilia